Bem, gente, agora nós vamos, seguindo com a disciplina, resolver o problema da página 76, exercício 2. Esse problema também envolve um sistema do qual a gente tem que trabalhar o cálculo da reação. O objeto de estudo é essa barra aqui 1. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a força que está atuando nessa barra. E nesse problema é dado a tensão de escoamento e o coeficiente de segurança que a gente vai usar para calcular o dimensionamento desta barra. Ou seja, é uma barra que eu tenho que determinar o diâmetro. Se eu tenho que determinar o diâmetro, obviamente, essa barra é uma barra que tem seção transversal circular, né? Ou seja, essa aqui é a seção transversal da barra. Então, a gente vai primeiro partir do princípio de que nesse problema, e aí eu já tenho um resumo aqui que se trata da página 76, exercício 2, é dado a tensão de escoamento e o fator de segurança, mas quando eu tenho que determinar o dimensionamento, baseado na aula de dimensionamento que vocês podem resgatar anteriormente, esse diâmetro aqui é determinado da seguinte forma: raiz quadrada quando se trata de seção circular é 4F por π tensão admissível. Então, se eu quero determinar o diâmetro de uma barra circular, eu tenho que saber a força que está atuando nela, a carga, nesse caso a carga de tração que está atuando nela. E a gente vai determinar através do cálculo de reação. Outra informação que eu preciso é a tensão admissível. E a tensão admissível aqui, a gente tendo a tensão de escoamento, lógico, o material aqui, se a tensão de escoamento é dada, é material dúctil, e aqui o fator de segurança. Obviamente, rapidamente, a tensão admissível a gente determina como sendo 220 mega, 10 na sexta, sobre 2. Não esqueço disso, tá? Porque se você esquecer isso, você vai ter um problema de resultado lá na frente. E aí seria 110 vezes 10 na sexta, Pascal, a tensão admissível. Então, de cara, a gente já determinou a tensão admissível. Ora, se eu tenho que determinar o diâmetro, só está me faltando a força. Então, uma vez que eu tenho a força, eu calculo o diâmetro, sabendo que a força e a tensão é suficiente para calcular o diâmetro. Mas, para isso, a gente tem que passar por um caminho um pouco pantanoso, mas, embora vocês dominem isso aqui, que é o cálculo de reação. Como eu falei para vocês, cálculo de reação, eu vou pegar o problema como um todo. Essa barra é a barra da qual eu preciso saber qual seria essa força F que está atuando aqui. Aqui eu tenho uma reação que é RY e obviamente uma reação em Rx. Nesse apoio aqui tenho uma força que atua aqui de 10 kg, que eu vou colocar ela na direção vertical e na direção horizontal. Aqui 10 kg que multiplica seno de 53, e aqui é 10 que multiplica cosseno de 53. E por fim, uma força de 4 kN. Ora, como eu falei para vocês, nesse problema a gente não vai precisar resolver o problema de reação como um todo, porque o objeto de estudo é essa força que está aqui. Então a somatória do momento nesse ponto, que eu vou chamar de A, é igual a zero. Então esse aqui é o meu ponto A. E aí eu pergunto para essa força se ela provoca um momento em A. Provoca. Não esquecendo que aqui é 0,8 metros. 0,8 metros.
e 0,8 metros. Tá? E aí, uma vez que eu tenho esse diagrama de corpo livre, eu posso dizer que a força F provoca momento em A, que seria F, e aí eu vou dizer que ela é negativa, porque ela está no sentido anti-horário, que multiplica 0,8. Essas duas forças, como vocês sabem, não provocam momento aqui. Essa força aqui também não provoca momento aqui, porque ela está na mesma linha. Aqui você tem uma força perpendicular que provoca momento aqui, e aí o sentido ao contrário da força F, que seria mais 10.000, e aí eu vou colocar agora a representação do K aqui, que é aquilo, seno de 53, que multiplica 0,8. E por fim, eu tenho uma outra força que atua também na direção contrária, 4.000, que multiplica, 4.000 que multiplica 0,808, que dá 1,6. E aqui, então, a gente tem tudo isso igual a zero. Então, em resumo, o que a gente pode entender é que eu posso isolar a força F e entender que ela pode ser dada por isso aqui, ó. Seno de 53 vezes 0,8 mais 4.000, que multiplica 1,6, isso tudo dividido por 0,8. E aí a força aqui, e aí você entra numa discussão com a sua calculadora e vai chegar no valor de 16 kN. Então, a força F é igual a 16.000 Newton. E aí você tem praticamente a metade do problema resolvido, né? Você tem a tensão admissível, você tem a força que atua na barra que você quer investigar as tensões, e obviamente você consegue dizer aqui o seguinte, que a barra tem que ter um diâmetro mínimo para resistir a esse sistema, sabendo que ela é de aço, sabendo que ela tem uma tensão de escoamento baseada nisso, o fator de segurança dado, você tem um diâmetro que é dado por 4 vezes F, que seria 16.000, sob π, tensão admissível, que seria 110 vezes 10 na sexta. Então, e aí o diâmetro, e eu vou fazer uma colinha aqui que já está claro aqui é 14, aproximadamente 14 milímetros. Quando você tiver que arredondar um diâmetro desse, sempre arredonda para cima, porque esse diâmetro aqui você não vai correr risco de perder. Então, se der 13 alguma coisa, você coloca 14. E aí nós estamos falando de 14 milímetros, mas o resultado disso aqui, obviamente, seria 0,14 centímetros. Perdão. O resultado disso aqui, para dar 14 milímetros, seria 0,014 metro decímetro centímetro milímetro. Então, o que você vai ter como resultado do problema é isso aqui, e aí você fecha o problema com o diâmetro. Até mais!